Ciências com a professora Milena Nicodemos. Nessa aula, vamos estudar as páginas 42 a 45. Vamos dar início ao novo conteúdo no capítulo 4 aí do nosso livro de ciências. Os animais são diferentes, né? Então, a gente pode perceber que os animais eles são diferentes de características físicas, o ambiente em que eles vivem. Então, vamos conhecer aí um pouco sobre essas diferenças, tá bom? Observando aí na página 42, a gente tem um ambiente aqui representado e a gente vai responder aqui a algumas perguntinhas sobre as imagens apresentadas aqui nessa página. Com a ajuda dos colegas, com a ajuda aí dos seus familiares, descubra todos os animais representados na imagem. Então, você vai descobrir todos os animais que estão representados aqui e vai escrever o nome deles. Você pode anotar aí no próprio livro. O segundo questionamento: qual é o animal que salta? E o animal que voa, né? Qual é o nome do animal que salta e do animal que voa? E qual o animal que nada e o que rasteja? Você vai colocar assim: salta, aí coloca o nome do animal que salta. Voa, aí coloca o nome do animal que voa. Nada, aí você coloca o nome do animal que nada, e rasteja, você coloca o nome do animal que rasteja. Observe a imagem a seguir, essa imagem aqui ao lado. Qual animal da ilustração acima pode ter passado por este local? Então, observando aqui essa imagem, qual animal pode ter passado por aqui, né? Qual desses animais apresentados? Tem aqui as pegadas, tem algumas coisas características desse animal. Você vai colocar aqui o nome. E como você descobriu isso, né? Como você descobriu que foi este animal? Aí você anota aqui também. Página 43. Cobertura do corpo. Os animais podem ser muito diferentes uns dos outros. Cada um pode ter, por exemplo, o corpo coberto por estruturas muito diversificadas. Veja as fotos a seguir. Então, a gente tem aqui 6 exemplos de animais e como que funciona aí o corpo deles, tá? O primeiro são os jacarés, como o jacaré do Pantanal. Eles têm placas duras aí, ó, no seu corpo. O segundo são os caracóis, como o caramujo vermelho, que tem conchas. Temos também os lobos, como os lobos-guarás, que têm pelos. As aves, como o saí azul, que tem penas, os peixes, como o cará, que tem escamas, as rãs, como a rã arborícola europeia, que tem pele lisa, assim como os sapos. Então, a gente pode observar que os animais eles são bastante diferentes. Alguns animais têm placas duras, outros têm conchas, alguns têm penas, outros pelos. Alguns têm escamas, outros têm a pele lisa. Alguns vivem na água, alguns andam, outros rastejam, nadam, não é isso? Então, essas são as principais diferenças aí entre os animais. Aqui na página 44, nós temos uma experiência. Se for possível, faça aí essa experiência na sua casa. Por que as aves não se molham quando mergulham? Certas aves passam muito tempo na água, mas quando saem dela, não estão encharcadas. Vamos descobrir como isso é possível? Você vai precisar de uma folha de papel avulsa, você pode usar folhas já escritas, um giz de cera ou vela de qualquer cor, um pouco de água, tesoura com pontas arredondadas e um conta-gotas. Se você não tiver um conta-gotas, você usa os seus dedos mesmo para pingar as gotas aí na experiência. Aqui ao lado nós temos o pato mergulhão, que ele passa o dia na água e não fica encharcado. Como que você vai fazer essa experiência? Você vai cortar a folha de papel ao meio
Você também pode recortar cada pedaço no formato de uma pena, se quiser. Depois, você vai pintar os dois lados de uma das penas de papel com o giz de cera. Ou então, se você não tiver o giz de cera, você pode esfregar uma vela, né? Você vai cortar duas penas, tá? Ou dois pedaços de papel. Na terceira etapa, com o conta-gotas ou com os seus dedos, você vai pingar algumas gotas de água sobre a pena de papel pintada. A pena que você passou o giz de cera ou que você passou a vela. E em seguida, você vai pingar o mesmo número de gotas na outra pena de papel que está sem pintar. E vai esperar alguns minutos. Observe qual vai ser a reação aí na pena que você jogou água, na pena que está pintada, né? E você jogou água, e na pena que não está pintada que você jogou água, tá? Então, você vai responder aqui. Você observou alguma diferença entre os pedaços de papel depois de pingar a água? Em caso afirmativo, qual? Por que isso aconteceu? Responda no seu caderno. Se for possível, responda aqui mesmo no livro. Questão 2. As aves produzem um óleo que elas espalham com o bico sobre as penas. Com os colegas, explique como isso evita que as aves fiquem encharcadas. Então, explique por que esse óleo faz com que as aves não fiquem encharcadas, tá bom? Façam a experiência, não precisa você cortar no formato de pena. Você corta dois quadradinhos, pinta um dos dois lados e o outro você não pinta. Pinga algumas gotas de água e aí você vai conseguir entender por que as aves não se molham, né? Não ficam encharcadas aí quando entram na água. Aqui nós temos a continuação do nosso conteúdo, né? Sobre as diferenças dos seres vivos, né? Dos animais. Cães, seres humanos e baleias são mamíferos e têm pelos sobre o corpo. Cães têm o corpo todo coberto de pelos, já as baleias quase não têm pelos. Emas, pinguins e papagaios são aves e têm o corpo coberto de penas, assim como o saí azul. Cobras, serpentes e lagartos são répteis e têm o corpo coberto de escamas. Outros répteis, como os jacarés e as tartarugas, são cobertos por placas duras. Tilápias, piranhas e carpas são peixes e têm escamas, mas de um tipo diferente de escamas dos répteis. Então, alguns répteis têm escamas, mas a escama do réptil é diferente da escama do peixe. E nós temos os sapos e as pererecas, que fazem parte aí dos anfíbios. Não tem pelos, não tem penas e nem tem escamas, e a pele deles é lisa e fina. Então, aqui a gente pode observar que esses animais, eles também são divididos aí em grupos, né? Nós temos o grupo dos mamíferos, o grupo das aves, o grupo dos répteis, dos peixes e dos anfíbios. Cada um desses grupos tem as características aí dos animais e apontam todas as suas diferenças. E assim a gente vai estudar especificamente cada uma dessas categorias de animais para que a gente conheça as diferenças de cada uma delas, tá bom? Anteriormente, a gente estudou o que os animais precisam para sobreviver. E agora a gente vai estudar as diferenças e as principais características desses grupos de animais, tá bom? Aqui nós temos, na página 45, nós temos duas questõezinhas que vocês devem responder, tá? E colocar aí pra gente a resposta. Questão 1. Observe seus braços e suas pernas. O que há cobrindo sua pele? Então, você vai olhar para os seus braços, para a sua perna e vai ver o que está cobrindo aí a sua pele. Na questão 2, você vai pintar de vermelho a concha do caracol no desenho ao lado. Então, você vai pintar aqui o caracol, somente a concha de vermelho. Bacana? Então, prestem bastante atenção aí nos mamíferos, aves, répteis, peixes e anfíbios, que nós vamos
nas aulas posteriores, estudar melhor cada uma dessas características. E façam a experiência. É muito importante que vocês façam aí essa experiência para vocês se divertirem e entenderem o porquê que as aves não ficam encharcadas quando entram na água. Então, por hoje, essa é a nossa aula. Um abraço e até mais!